Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. No episódio de hoje convido vocês a refletirem comigo a passagem que está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 15, do versículo 11 adiante, tá bom? Lucas, capítulo 15, versículo 11. Bora lá então? E como introdução, a gente vai falar sobre aquilo que Jesus disse. E Jesus disse, aí começa o versículo 11. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se da vagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe las dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que têm pão em abundância? E eu, aqui, estou a morrer de fome. Vou levantar-me e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. O abraçou e o beijou. O filho lhe disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolherizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, essa passagem a gente conhece muito bem, né? Pra gente que é cristão, ela é uma das passagens da Bíblia mais lidas, né? Relidas, meditadas, né? Mas eu convido vocês hoje a novamente, por favor, tenham paciência, a fazermos essa reflexão.
Bom, primeiro ponto. A gente precisa pensar, né, que Jesus ele usa essa parábola para dizer sobre também o nosso pecado. Então, no lugar onde a gente vê a pessoa gastando todos os seus bens, a gente pode pensar que esses bens são os dons que Deus lhe deu. São todas as graças que Deus lhe deu, a vida que Deus lhe deu. E, por consequência, né, disso, podemos também incluir aqui que o gastar tudo, o esbanjar tudo, seria o pecado. Então, vamos pensar então. Primeiro o filho mais moço, ele chegou para o pai e pediu: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. Pronto. A herança só é dada quando a pessoa que está dando a herança, né, o pai, né, no caso, ele morre. Ou seja, para o filho, o pai já estava sendo tido como morto. Já não era mais pai dele. No sentido, já não pertencia mais à vida dele. Morreu. Ele queria a parte que era dele. Será que quando a gente está no nosso dia a dia, na nossa vida, será que a gente tem vários momentos deixado Deus, né, fora do centro da nossa vida, colocado as nossas vontades, os nossos desejos no lugar de Deus em nosso coração? Vamos pensar, por exemplo, nas ocasiões de pecado, que são aqueles momentos em que está vindo a tentação, está acontecendo a tentação, e a gente tem a escolha entre ceder, fazer aquilo, ou lutar contra aquilo com o dom, né, da fortaleza que Deus nos dá. E aí que tá. Quando a gente escolhe fazer aquilo que a gente sabe que é errado, aquilo que está nos conduzindo para algo errado, isso no caso cabe ao pecado mortal principalmente, né? A gente acaba tirando Deus do centro da nossa vida, tirando a nossa confiança em Deus, que pode nos proteger, que pode nos ajudar, que nos ama, para colocar aquela outra coisa, aquela situação que é o pecado, né, no lugar de Deus. E aí a gente corre risco também de depois, mais para frente, de acabar negando esse amor que Deus ainda tem por nós. Vamos continuar então um pouquinho. Aí esse jovem, ele gastou tudo que tinha, certo? Eu tô falando jovem aqui, mas pode ser que seja uma pessoa já mais velha, ou no caso, só que tem um irmão mais velho do que ele e que o pai ainda está vivo. Então, pode ser assim. A gente pode considerar que é um adulto mais velho, que não está na fase da juventude mais. Mas ainda assim, inclui aqui, é um filho mais novo. Mas aí voltando, ele foi, gastou tudo que tinha e teve a infelicidade de passar por um momento em que deu uma seca, uma grande fome no país que era distante do país de origem, onde que o pai dele morava. Naquele lugar, então, o que ele tinha que fazer? Procurar algum jeito de conseguir alimento, voltou para a necessidade básica dele, que estava com fome. E aí ele procurou um trabalho, e o único trabalho que deram para ele era para cuidar de porco, no chiqueiro. Não sei se no país onde você está ouvindo a gente aqui, se a palavra chiqueiro ainda se aplica também, mas tá bom. E aí, ele estava responsável também de dar alimento para os porcos. Aqui na tradução fala que eram vagens, né? E a gente pode entender aqui também no nosso meio popular que era lavagem, que é justamente o resto de comida que tem misturado com as migalhas, tudo aquilo que era resto, que estava até começando até um pouquinho a estragar, da comida que sobrou, né, do lixo, para dar pro porco comer. E aí que tá. Ele tava com fome, mas nem aquilo eles deram.
O patrão deixou ele comer. E aí ele começou a prestar atenção que ele estava começando a buscar migalha. Migalha para se apoiar, para conseguir manter sustentado. E se a gente pensa essa busca de migalha como a busca de apoio, que não só no sentido de questão de comida, mas em outro sentido também de graça espiritual, de felicidade, a gente pode pensar, por exemplo, também na condição dos vícios, por exemplo, em que uma pessoa que está numa situação, isso é um caso bem extremo, né? Em que ela está tendo crise de abstinência, ela procura qualquer coisa que possa, pelo menos, parecer dar o efeito parecido com aquilo que ela sentia quando ela estava sobre o efeito daquilo na qual ela estava viciada, né? No caso, geralmente a gente aplica droga. Mas a gente pode pensar também em relação a outros tipos de vícios que também podem ter o efeito químico, né? Por exemplo, a gente pode pensar no vício, infelizmente, da pornografia, nos vícios até mesmo em jogos, em por aí outras coisas assim. Mas geralmente é mais fácil a gente entender o vício mais pro lado químico, né? Desse lado mais de narcótico e por aí vai. Mas aí voltando nesse ponto, a pessoa começa a procurar qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, se a pessoa tem um vício em bebida, ela vai procurar qualquer coisa que tenha um gostinho de álcool para poder aliviar a sua crise de abstinência. Ela vai procurar as migalhas daquilo que possa, entre aspas, satisfazer o interior dela. Aí essa pessoa pode procurar migalhas. E aí essas migalhas podem ser qualquer coisa que possa satisfazer, entre aspas, o vazio dela. Porque a gente pensa, por exemplo, pro lado da psicologia, que por sinal foi até um dos pontos que eu estudei até para fazer meu trabalho de conclusão de curso, né, dentro de psicologia mesmo, que é que o vício em si, ele pode ser entendido como uma fuga que a princípio, em algum momento, a pessoa começou a experimentar aquilo e ela sentiu um sentimento legal e, de acordo com as dificuldades que ela estava vivendo, seja, por exemplo, dentro de casa, um conflito familiar, uma dificuldade de adaptação, por exemplo, problemas em escola, pressão no trabalho, pressão na escola, no conflito familiar mesmo, briga dentro de casa e por aí vai. Todas essas situações que acabam pesando psicologicamente a pessoa, ela acaba procurando algum jeito para aliviar aquela tensão. E aí ela pode recorrer àquilo que pode causar o vício, né? A droga, o jogo, a pornografia, de certa forma. Às vezes não é de uma forma tão clara assim, né? Que tem também várias outras motivações que em conjunto acabam influenciando a pessoa a ter determinado vício, determinada situação. Mas voltando. Nessa situação, essa pessoa acaba por procurar essas migalhas para se satisfazer. E aí entra, por exemplo, a questão dos vícios, tá? Voltando. E aí esse rapaz, ele procurou as migalhas. Só que ninguém estava dando aquelas migalhas para ele. Só que aí ele teve uma coisa diferente. Ele reconheceu que aquilo que ele estava vivendo não era o certo para ele. Não era algo legal. E ele reconheceu também que quando ele abandonou a casa dele, ele machucou o coração do pai dele. Logo, ele pecou contra o pai dele. Ele pecou também contra o céu. Ou seja, no sentido assim que ele matou o pai dele, ele descumpriu os mandamentos de certa forma. E aí vamos continuando. Nesse sentido, ele acabou abrindo mão de tudo aquilo que era bom para ele por algo que era passageiro. Pode ser que a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não tenha tido essa noção em algum momento da nossa vida de que estar com Deus vale tanto a pena. E aí acaba procurando experimentar outras coisas. Vou dar um exemplo então. Por exemplo, se você
viveu desde tua infância numa família que é católica, que é praticante até, que vai para a missa e por aí vai, mesmo com a gente reconhecendo que cada pessoa tem suas limitações, as pessoas pecam, né? Nossos pais falham, por aí vai. Nesse sentido, aí em algum momento na escola o pessoal chama você de careta e por aí vai, e te oferece, por exemplo, droga, oferece alguma coisa diferente assim, que é algo que você sabe que um pouquinho é errado ou é estranho, mas você entende, ainda não entende às vezes por que aquilo faz mal. Porque as pessoas falam, mas você não entrou com profundidade naquilo. E aí acaba que você tá dentro da fé, da religião. Mas porque, meus pais são, mas ainda faltou a tua parte de conhecer a Deus, de amar Ele ainda primeiro, direito. Nessa situação, acaba que você acaba podendo ceder. E nesse ceder, acaba fazendo a mesma coisa que esse filho moço, que vendeu tudo que tinha. Ou então pode ser que em algum momento você até começou a amar a Deus, mas aí você se decepcionou com as coisas, com as pessoas, ou até mesmo você começou a olhar para você mesmo, viu suas fraquezas, suas dificuldades, e aí acabou, em vez de procurando pedir ajuda para Deus, cedeu para o pecado. E aí aquilo que era a tua fraqueza, que você podia deixar Deus te transformar em força, ou até mesmo aquelas dificuldades que estavam acontecendo à tua volta, que até mesmo de certa forma Deus permitiu, mas você, em vez de procurar agir com aquilo que Ele te ensinou a fazer, que é procurar pedir a ajuda dEle, manter firme e forte ali com Ele, você começou a ceder aos pouquinhos para aquilo que é errado, e você abandonou tudo. Foi abrindo mão daquilo que era força para você, que é a misericórdia dEle, confiar nele, confiar no carinho dEle, buscar rezar, buscar a palavra, buscar participar da Santa Missa, né, do culto, começou a deixar de rezar. Foi isso, foi esse filho moço vendendo tudo, pegando tudo, a sua herança e abandonando o pai e indo para um lugar longe, para uma terra distante do reino dos céus, distante de Deus, do reino de Deus, distante do país de Deus, de certa forma, né? E aí que tá, lá longe, com o nosso pecado, a gente abriu mão. E aí, infelizmente, a gente começou a procurar migalhas, em comparação àquilo que a gente poderia ter na casa do nosso Pai, que é a graça dele, a confiança de que Ele tudo provê e tudo proverá, que Ele é o pastor e nada nos falta. E aí a gente começa a ceder. A gente vai, por mais que a gente procure algumas migalhas para poder aliviar a nossa pressão, a gente pode acabar voltando, né, a ceder de novo, a voltar para a prática do vício e ter dificuldade de voltar a sair. A gente tem as recaídas e por aí vai. Recaída no pecado, recaída nos vícios. Tem as recaídas. E aí a gente até esquece que a gente é um ser humano inteiro, é uma criatura inteira que não tem só o lado psicológico, né? Mas tem o lado espiritual. Tem a alma que nos movimenta também de certa forma internamente, mas que pode estar adoecida por causa do pecado e enfraquecida por causa da distância de Deus, por ter se afastado de Deus e deixado de confiar que Ele perdoa, que Ele cuida. E aí esse filho mais moço, ele pensou, os empregados do meu pai pelo menos têm comida. Aí ele pensou, eu vou voltar, pelo menos vou pedir para ele, pelo menos me deixar ser empregado, trabalhar para ele. E aí pelo menos um pouquinho mais do que as migalhas que eu estou recebendo aqui eu vou ter. Porque ele sabia que na casa do pai era bem melhor. O pai, no caso aqui, seria Deus. Na casa de Deus é melhor. Só que aí que entra um detalhe interessante. Quando ele voltou, começou a falar, a pedir perdão, fazer o ato de contrição dele, né, de reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus. O pai, ele abraçou ele, beijou ele, correu ao encontro desse filho que estava chegando e aí mandou matar o novilho gordo, fazer festa,
vestir a melhor roupa, melhor veste e colocar um anel no dedo do filho. Ou seja, restaurando a dignidade de filho e não colocando como servo. O anel como talvez sinal de posse, sinal de honra, né? A veste nova como sinal de uma nova posição de renovar. Assim como a gente recebe, de certa forma, umas vestes novas quando na cerimônia do batismo, né? Você lembra que tem, não sei se você, na tua igreja é assim, mas pra gente que é católico, a gente tem isso, né? Quando uma criança vai ser batizada, eles pedem para colocar uma outra roupa na criança. E essa outra roupa seria uma roupa branca, né? Coloca uma roupa branca para o batizado, que simbolizaria essa roupa nova que seria recebida com o batismo. E branca sem a mancha do pecado, nesse sentido assim. E aí que tá, esse filho recebeu essa veste nova, ele foi perdoado pelo pai, e aí até fizeram festa, e dá para lembrar aquilo que Jesus falou, né? Que existe mais festa no céu por um pecador arrependido do que 99 justos, né? E aí que tá, eu me recordei aqui daquilo que aconteceu com Pedro e, infelizmente, também com aquilo que aconteceu com Judas. Judas traiu Jesus, porque ele vendeu, falou onde que Jesus ia estar, entregou Jesus para ser morto pelos judeus lá, né? Pelos chefes dos judeus e por aí vai. E aí, Judas recebeu 30 moedas, recebeu 30 moedas de prata, e tem todo aquele detalhe lá nesse sentido. Mas aí voltando, Judas, ele depois se arrependeu, devolveu o dinheiro, só que se arrependeu não, perdão. Ele viu que estava errado, só que em vez de se arrepender, ele pensou que não tinha mais perdão para ele. Não é à toa que ele foi e se matou. Porque ele pensou que o pecado dele era maior do que o perdão de Jesus, maior do que o perdão de Deus. Ele não tinha entendido e reconhecido que Deus perdoava. Pedro traiu também Jesus. Ele acompanhou Jesus até Jesus ser preso, enquanto estava tendo julgamento de Jesus. Só que as pessoas chegaram perto dele e falaram: olha, esse daqui estava junto com Jesus. E aí Pedro negou Jesus 3 vezes. Negou também. Judas vendeu, Pedro negou. Negou ser amigo de Jesus, negou ser seguidor de Jesus. Só que a diferença para Pedro é que Pedro ele se arrependeu. Ele não tirou a própria vida. Porque mesmo tendo pecado contra Jesus, contra Deus, ele ainda assim reconhecia que tinha valor na própria vida. Porque a vida era um dom de Deus e nenhum homem poderia tirá-la. Somente o próprio Deus. E aí o que aconteceu? Depois, quando Jesus ressuscitou, começou a aparecer para os discípulos e por aí vai, teve um momento que Pedro estava com parte dos discípulos lá e falou com eles assim: eu vou pescar. E aí, os outros foram junto com ele. E aí Pedro foi, desculpa a palavra, ele estava peladão mesmo, sem roupa, ele foi pescar. E aí o que aconteceu? Não conseguiram nada de madrugada, na pesca de madrugada. Só que aí tinha um homem na beira da praia, era Jesus. E aí esse homem gritou com eles e falou assim: lança de novo a rede à direita. E aí lançaram e encheu as redes de peixe. Aí João, que na palavra diz o discípulo amado, falou com Pedro: é o mestre. E aí Pedro largou tudo aquilo ali, pegou a veste, vestiu, porque ele estava nu, pulou dentro d'água e foi ao encontro de Jesus. De novo tem uma pesca milagrosa, certo? Mas quando eles chegaram lá, Jesus tinha perguntado, né, perguntar se tinha alguma coisa para comer, aí eles falaram que não tinham e por aí vai. Aí pegaram os peixes, só que quando chegaram na praia, Pedro chegou lá, Jesus já tinha preparado
um peixe, já estava assando um peixe para todo mundo comer. E aí Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas mais do que a estes que aqui estão? E aí Pedro falou: Mestre, tu sabes que eu sou teu amigo. E aí Jesus vai e responde: apacenta o meu rebanho. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E nisso 3 vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava. E na última vez Pedro respondeu: Mestre, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E aí aquele gesto ali foi uma reparação para todo aquele pecado que ele tinha cometido da traição. As 3 vezes que ele negou Jesus, 3 vezes Jesus perguntou sobre se Pedro amava ele, e Jesus respondeu que o amava por 3 vezes. E aí que tá. Uma coisa interessante que aí não diz nessa passagem aqui, né, do que a gente leu da parábola do filho pródigo, é que para além da gente pedir o nosso perdão, pedir perdão a Deus, a gente é chamado a fazer uma reconciliação. Que tem a parte, né, de pedir perdão e ser perdoado, e o segundo de reparação. O reparar seria fazer o gesto que seria contrário àquilo que a gente fez de pecado. No sentido, por exemplo, se o nosso pecado é porque, ao final das contas, a gente cometeu o pecado, a gente se afastou de Deus por falta de amor a Ele, a gente é convidado a amá-lo mais e com mais profundidade. Tanto que quando a gente confessa, né, aqui a gente que é católico, o padre pede para a gente fazer uma penitência, que é um jeito de a gente começar a voltar esse caminho de volta para firmar com Deus, né? E essa resposta que Pedro dá, né, de dizer que ama Jesus. E aí a gente é convidado a fazer esse ato de reparação. Primeiro ponto: quando a gente peca, qualquer coisa que a gente faz de pecado acaba ferindo o coração de Deus. Porque a gente peca contra Deus. Não só peca contra a gente, contra os nossos irmãos, mas a gente peca contra o coração de Deus. A gente machuca o coração de Deus. É um ato de falta de amor com Deus. Eu falo aqui no sentido de amor como algo, um espectro, ou seja, que tem níveis. Por exemplo, se eu sei que eu tenho várias cores, vários tipos de verde, tons de verde. Tem o verde desde o mais claro até o verde muito mais escuro. Aí dentro disso tem vários nomes a essas cores, essas tonalidades de verde, que vai se escurecendo ou vai clareando. Da mesma forma seria o amor. O nosso amor para com Deus, o amor também para com qualquer pessoa, ele tem de certa forma um espectro. A gente pode amar menos, até chegar ao não amar de jeito nenhum, e pode amar muito. E sempre mais tem a possibilidade de crescer esse amor. Então, nesse sentido, quando a gente peca, a gente falta com amor com Deus. Ou seja, o nosso amor a gente reconhece que nosso amor deu uma diminuída para com Deus. E como é que a gente faz para poder vencer isso? A gente tem que buscar amar Ele mais. Seja procurando Ele mais na oração, procurando Ele mais, né, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, visitando Ele mais, procurando Ele na pessoa do necessitado, por exemplo. Se tem alguém com fome, a gente vai lá e dá de comida para essa pessoa que está com fome. Se tem alguém com sede, a gente dá de beber para essa pessoa que está com sede. Nesse sentido todo, a gente restaura o nosso amor para com Deus. Deu para entender a lógica? E aí é nesse sentido que a gente é convidado a fazer essa restauração, né? Daquilo e restituição daquilo que a gente tirou, daquilo que a gente fez de errado. E a gente acolhe a festa, a roupa nova, a nova vida que Deus nos dá, a nova sandália que Deus coloca nos nossos pés. Porque, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Adão e Eva pecou, lá no livro de Gênesis, eles depois viram que estavam pelados e estavam com vergonha de Deus, porque estavam nus. Pedro também estava nu, mas ele, diferente de Adão e Eva, que se esconderam,
Pedro foi de encontro a Jesus. Lembrando, Jesus é Deus. A gente acredita, enquanto cristãos, que Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus e Ele é Deus, um só com Deus Pai e o Espírito Santo. Logo a Santíssima Trindade. Mas aí, voltando. Ele não teve vergonha, ele foi. Nós também somos convidados a não ter vergonha para irmos ao encontro do Pai, mesmo depois de ter pecado. Tanto que tem uma certa vez que parece que um padre, ele tinha graças de ter visualizações do Sagrado Coração de Jesus aparecendo para ele, né? E aí, em uma dessas visualizações, Jesus apareceu para ele e falou para ele assim: sabe o que mais dói meu coração? Não é o pecado das pessoas, mas o que essas pessoas, depois de terem pecado, elas não voltem para mim, reconhecer que eu posso perdoar. Então, o que mais dói para Deus não é o pecado só, mas também o pecado de não reconhecer que Deus tem misericórdia, que foi o caso de Judas, que não reconheceu a misericórdia e tirou a própria vida. Não, a gente tem que reconhecer que Deus, ele é misericordioso, Deus nos ama e perdoa sempre. Nós que precisamos procurar esse perdão, pedir ajuda para ele. Então, como diria São João Paulo II, eu já disse essa frase diversas vezes no nosso podcast, santo não é aquela pessoa que nunca peca, mas sim aquela pessoa que mesmo depois de ter pecado, mesmo depois de ter caído, ela torna a levantar. Ou seja, ela abandona o pecado e tenta e volta. Então, a questão nossa é, nós precisamos de reconhecer a misericórdia de Deus e procurar Ele sempre, 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 sempre mais. Tá bom? Então é isso. O episódio de hoje foi essa reflexão. Se você gostou, por favor, deixa o teu like, caso você esteja ouvindo em uma plataforma que tem como você curtir esse episódio. E compartilhe esse episódio para mais pessoas. Siga a gente nas nossas redes sociais. Vão estar na descrição aqui do nosso episódio. E a gente se ouve, no próximo episódio. Que Deus abençoe muito todos vocês. Rezem por nós. E eu nós do podcast continuaremos rezando por vocês. Que Deus abençoe muito todos vocês. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Tchau.